Importância da atividade física para o seu cãozinho. Acredito que depois de hoje, esperando passar o problema aí do coronavírus, todo mundo vai para a rua com seus cães. Quando nós falamos de atividade física no seu cãozinho, eu quero que você associe a, literalmente, cansar seu cãozinho. Como que você sabe que você fez atividade física o suficiente? A partir do momento que você, por exemplo, jogou a bolinha, seu cãozinho já depois de algumas vezes foi buscar, voltou, largou a bolinha e deitou. Ou procurou água e procurou deitar. Aí você, na atividade física, drenou toda a energia que o seu cãozinho tem. Então, toda a vez que nós falarmos de atividade física, eu quero que vocês já emparelhem esse conceito. Atividade física, vamos colocar aqui intensa, né? Intensa, lógico que respeitando os limites do seu cãozinho. Muitas vezes, né, a atividade física, ela é vista, ou ela é vista com maus olhos, principalmente se ela for intensa, ela é confundida com maus tratos, né? A gente já, por exemplo, quem conhece nós aqui em Cuiabá sabe que agora o meu espaço é maior, mas quando eu tinha um espaço menor, eu tinha o hábito de ir para a rua com os cães para exercitá-los, e eu ia com bicicleta, e às vezes eu induzia eles a me puxar. E eu já cheguei de ouvir algumas vezes, coitado, por que você não põe na bicicleta e você corre puxando? As pessoas não têm essa percepção de que aquilo é importante para o cachorro, que aquilo está contribuindo para a saúde física e tudo mais. Então a atividade física, ela é muitas vezes, para quem está observando, se não tiver um conhecimento, ela é confundida com maus tratos. A gente não fica chateado com isso, porque se você tem alguém interferindo e acusando você que você está maltratando um cãozinho por estar fazendo uma atividade física um pouco mais intensa, significa que esse alguém, lá no fundo, a gente espera que ele tenha amor e respeito pelos pets e que ele esteja fazendo isso com a finalidade de, literalmente, de não judiar de um pet. Então a gente não fica chateado com isso, não. Se a pessoa dá a oportunidade, a gente explica. Tem que tomar um pouco de cuidado, porque a atividade física, se você não tiver uma certa taticidade, um certo bom senso, você pode transformar ela sim em maus tratos. Então, é bom tomar esse cuidado, né? A gente entender e observar bem nos nossos cães quando você for fazer atividade física, para que essa atividade física esteja dentro, né, do limiar da necessidade desse organismo, e não ao ponto de extrapolar e de se machucar e até mesmo ficar esvaídos. E até alguns casos mais sérios que a gente já teve conhecimento de cães, né, ter maus súbitos durante a atividade física. Isso é bastante sério. Então isso também é uma coisa que é bom tomar cuidado durante a atividade física, né? A dosagem. Como que eu cheguei a essa conclusão minha primeira vez, né? Quando a gente começou a trabalhar com adestramento, né, a gente ia fazer as assessorias comportamentais, eu ia na casa dos clientes, e chegando lá, meu atendimento começava com uma série de perguntas, né, que continua sendo assim até hoje, né, para entender o que está acontecendo. E aí, depois de feitas as perguntas e as queixas explanadas pelos clientes, a gente começava a nossa assessoria, começava o nosso treinamento com uma longa caminhada, que durante essa caminhada eu ia pensando, né, no que eu ia fazer para resolver aquele problema. E às vezes, como essa caminhada era longa, a gente fazia um passo um pouco mais largo, e sempre passava aí de 40 minutos, somado muitas vezes ao sedentarismo do cãozinho, isso já era o suficiente para a gente gastar a energia do cãozinho. Aí o cãozinho já chegava bem tranquilo.
E boa parte das vezes a gente encerrava, né, o primeiro atendimento, a gente encerrava apenas com essa boa caminhada. Aí ia para casa. Quando retornava para o segundo atendimento, né, a gente sempre ia conversar. E aí, como que foi? Como que tá? E aí, muitas vezes, várias vezes eu ouvia a seguinte situação: nossa, como o cãozinho melhorou. O primeiro dia, então, e o segundo dia depois que você veio, nossa, ele ficou tão bom, ele estava me obedecendo, nem pulava mais tanto, não virou lixo. E a gente percebia que só de fazer aquela caminhada, pois a gente não tinha aplicado nenhuma técnica com a finalidade de educar ou de reverter o quadro comportamental. Então a gente começou a observar assim que, nossa, esses cães não precisam de adestramento, esses cães precisam de gastar energia. Esses cães estão privados da sua necessidade de drenar energia. A partir desse momento, então, a gente começou a colocar, né, como regra, para prestar assessoria comportamental, né, ou até mesmo adestramento, a gente teria que ter alguém da família desse cãozinho, né, um tutor, que se responsabilizasse para gastar a energia dele diariamente, porque senão as técnicas apresentadas não teriam tanto efeitos, né, principalmente se fossem comportamentos que nós quiséssemos desenvolver relacionado à quietude, à brandidão, a ficar calmos, né? Os bichinhos estavam sempre explodindo, então por mais que você apresentava estímulos e o organismo respondia, muitas vezes bloqueando um padrão comportamental, explodia em outra ponta, e achava outra coisa para fazer, né? Então, a gente começou a colocar sempre como prioridade exercitar os cães. A partir daí, virou regra, né? Primeira coisa, quem que vai passear com o cachorro, quem que vai jogar bolinha todo dia para ele, enfim, alguém tem que disponibilizar um tempo por dia para esse cãozinho. E aí, a gente vem cada vez mais reforçando essa percepção, né, que sempre atividade física é fundamental para até mesmo aumentar a treinabilidade dos cães. Benefícios, né, dispensa comentários, mas vamos comentar, né? Primeira coisa, saúde, né? Quem é que não concorda que a atividade física faz bem para a saúde? Impossível não concordar, né? Importante para os cães, saúde física e mental, né? Muito importante, porque geralmente as atividades físicas elas estão em ambientes que propiciam outras coisas, como sociabilização, por exemplo, né? Outra coisa, a gente até deu uma pequena pincelada, melhora a treinabilidade. Importante ressaltar nesse caso, né, para cães domésticos, não precisaria de fazer essa observação. Mas para cães de alta performance, aí essa regra aqui ela não é muito válida, que melhora a treinabilidade. Porque geralmente cães com treinamento de alta performance, eles precisam de estar com bastante energia, porque as atividades que eles vão fazer são muito explosivas. Um cão, por exemplo, que vai estar passando por um treinamento de guarda, ele tem que atacar, ele tem que morder ferozmente, então muitas vezes esse ataque ele é feito num drive de defesa, então o cachorro está muito pilhado. Então se você for fazer um treinamento desse, aí a atividade física não contribui para a melhora na treinabilidade. Agora, para uso doméstico, né, um cãozinho doméstico para uso, para um cãozinho doméstico, sempre a atividade física ela melhora a treinabilidade. Porque geralmente os padrões comportamentais que nós estamos desenvolvendo para um cãozinho doméstico, o que a gente quer para esse cãozinho são padrões comportamentais relacionados à quietude, a menos ansiedade, a ficar mais calmo, a não pular tanto, essas coisas assim. Então, atividade física é importantíssimo, é fundamental, é indispensável. Atividade física também propicia para a gente um cãozinho calmo, tranquilo, né? Porque
se ele não tem energia para fazer as danadezas que você drenou essa energia, ele vai ficar trancadinho, quietinho, ele vai chegar ali para a almofadinha dele ficar quietinho, vai beber a água dele quietinho. Então você tem um cãozinho muito mais calmo, muito mais tranquilo com a atividade física. Ter uma sociabilização, a gente até já falou antes, né? Na maioria das vezes a atividade física ela se dá nas ruas, nos parques. Então, nas ruas, nos parques, o seu cãozinho já vai tendo a atividade física, recebendo a atividade física e também vai sociabilizando. Já que quanto mais sons, imagens e cheiros o seu cãozinho for exposto, mais sociabilizado ele será. Então, o exercício físico, principalmente quando a atividade física quando é praticada em parques, lugares públicos, contribui também para uma boa sociabilização, né? E uma grande vantagem, essa daqui eu acho que é a mais importante, né? Você pode e deve fazer atividade física junto com o seu cãozinho. Então essa é uma vantagem que não poderia ficar de fora, né? Você vai correr com o seu cãozinho, você vai caminhar com ele, vai pedalar e ele vai correr junto contigo. Então essa é uma das grandes vantagens, né, que eu diria de você praticar atividade física com o seu cãozinho. Como fazer, né? Vamos começar dentro de casa ou no apartamento, sempre lembrando que não é a melhor opção. A melhor opção é você ir para as ruas, né? O seu cãozinho sociabilizar, ver gente, ver cães, vivenciar o mundo. Então, como fazer? Dentro de casa, você pode induzir o seu cãozinho a perseguir objetos, né? Procurar jogar bolinha, né? Brinquedinhos que ele gosta. Se o seu cãozinho não gosta de perseguir objetos, existe uma técnica, a gente talvez comente numa próxima live, dá pra gente fazer rapidinho aqui. Mas enfim, perseguir objetos dentro de casa, perseguir a própria comida, é uma forma de você exercitar o seu cãozinho. Superar pequenos obstáculos, né? Então perseguir objetos, bolinhas, paninho, lenços com nó para o seu cãozinho morder, você jogar para ele perseguir objetos. E rapidinho uma dica, né? O meu cãozinho não se interessa por nenhum objeto, né? Uma das formas, talvez isso não dê certo para todos, tem que dar uma análise mais profunda, mas uma das formas de você fazer o cãozinho gostar de um objeto, brincar com o objeto, é você, antes de oferecer para ele, você brincar na frente dele. Fica só brincando com o objeto, não joga para ele. Então você vai ficar jogando a bolinha, você vai ficar jogando a bolinha, chutando a bolinha na parede e tal. Aí, dali um pouquinho, ele começa a se interessar pela bolinha. Quando ele se interessa, você mostra a aprovação. Aí é bem provável que esse cãozinho cada vez mais vai gostando, vai pegando a bolinha. Coisa importante também no que se refere ao objeto de atividade física do seu cãozinho. Nunca deverá ficar com o seu cãozinho. Você brincou com o seu cãozinho ali, cansou ele, gastou energia, o brinquedo é recolhido e guardado. Quanto mais exposição ao brinquedo, menos valor, né? É bem legal isso. Eu me recordo de uma cliente que eu ia treinar o cachorro e levava a minha bola. E o cachorro era louco pela bola e corria atrás da bola. Aí a cliente foi no mercado, no pet, e comprou uma bola igualzinha. Levando, achei a bola igualzinha a sua, só que os Zeus nem liga pra essa bola. Fica aí no quintal, ele nem liga. Aí que eu expliquei esse processo, porque na verdade ele não era apaixonado pela bola. Ele era apaixonado pela nossa interação, pelo que as nossas brincadeiras desencadeavam nele de sensação. Então, guarda a bola para que essa bola se torne uma coisa especial entre vocês dois, você e seu pet. Dentro de casa, perseguir
alimentos. Como que você vai fazer o seu cãozinho perseguir alimentos? Você pode pegar uma garrafa PET, e com um ferro quente, entre outras coisas, né? Aqui eu estou sendo econômico, né? Entre outras coisas. Com um ferrinho quente, aquece o ferrinho lá no fogão e furra, e vai fazendo, faz 5 furos nessa garrafa PET aleatoriamente. Fica atento para que o furo fique do tamanho do grãozinho da ração do seu cachorro. E aí, parte ou toda a alimentação desse cãozinho pode ser posta dentro dessa garrafa e entregue para ele, para que ele tenha que ir removendo a ração de dentro, né? Isso é muito bom, você pode usar esse exercício, se eu não me engano a gente já comentou aqui na live de educação sanitária, ansiedade. É uma das técnicas, uma das coisas que dá para ser feito também para a gente curar esse problema. Atividade física. E aí seu cãozinho vai ficar ali perseguindo, tentando tirar, vai dar atividade física para ele e mental. É bem interessante essa atividade física. Essa atividade para você gastar a energia do seu cãozinho. Superar obstáculos, né? Pequenos sofás, você induzir seu cãozinho a subir, você induzir ele a passar por baixo, para ele se rastejar com comidinha. Então, são coisas que você pode fazer dentro de casa, certo? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, alinhar meu... Isso. O pessoal que está no YouTube estava ajeitando aqui o celular que está no Instagram. Bom, então antes de a gente ir para a rua, deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Bacana. Para gatos. Bom, brincadeira para gato, eu brinco com meu gato e funciona super bem, né? É você perseguir objetos. Gato adora perseguir objetos, então você pode, que nem eu faço que eu estou começando a mexer com gato, não contei para ninguém ainda, mas assim, uma tampinha PET, furadinha, uma tampinha, com um furinho, amarrado a uma linha, e é uma varinha, como se fosse uma varinha de anzol. Você faz perseguir, isso se você não quiser comprar, né? Porque tem N brinquedos hoje nos pets para gatos. A brincadeira que mais dá certo para gato, para cansar eles, é isso. E perseguir laser. Gato adora perseguir laser. Não sei muito ao certo, mas eu particularmente prefiro algo sólido, porque no adestramento a gente tem a percepção de que o organismo precisa ser reforçado. O comportamento precisa ser reforçado. Então, se você pega o gatinho, por exemplo, até o cachorro mesmo isso, se você joga a bolinha pro seu cachorro e ele nunca alcança, ou se você brinca com o seu gato e ele persegue e nunca alcança, o padrão comportamental de perseguição não é reforçado. Então eu particularmente sempre, quando vou brincar com o meu gato, prefiro brinquedos que são táteis, que ele pode alcançar, que ele pode morder, que ele pode unhar. Essa é uma coisa que também é válido considerar para cachorro. Inclusive, eu tenho uma bolinha de borracha, existe no mercado já furada, mas eu tenho uma que eu furei com a furadeira, e eu passo uma linha que eu tenho controle. Eu entusiasmo mais o cão na perseguição. Então dá para ser feito. Meu cão é preguiçoso. O que eu faço? Bom, primeira coisa, se o seu cão é preguiçoso, a gente não vai ter problemas com falta de atividade física. A gente vai induzir ele à atividade física, mas pela saúde, né? Mas você pode usar a dieta para aumentar o apetite. A gente já comentou aqui sobre isso, já comentou em uma live, não me recordo agora, mas vamos repetir rapidinho. Você pode usar a dieta. Como que você faz? Você vai organizar os horários para o seu cãozinho comer e vai seguir a orientação da quantidade que o seu fabricante recomenda, de gramas
por quilo, cão, cachorro, idade por dia. Lá no pacote de ração, toda a ração vem uma tabelinha que você olhando você vai conseguir identificar qual que é a quantidade de ração que o seu cãozinho tem que comer por dia. Então você vai dividir essa quantidade de ração em quantas vezes você quiser. A gente sugere sempre 2 no máximo, mas se você ficar com dó pode fazer mais. Vai expor para o seu cachorro por mais ou menos 3 minutos. Se o cachorro não comeu, essa ração vai ser guardada e só vai ser posta a mesma quantidade na próxima refeição. Com isso, a gente vai usar o princípio da escassez com o seu cãozinho. Ele vai começar a aumentar o apetite. E aí, o seu cãozinho com apetite, automaticamente, a preguiça dele vai ser dissipada, porque ele vai começar a valorizar a hora que ele vê a comidinha lá em cima. Então você pode usar o exercício do PET, por exemplo, ou simplesmente, depois disso, esparramar na área onde ele fica a própria ração que ele vai buscar e vai comer, vai exercitar. Então essa é uma das formas. Outra perguntinha. Quais os melhores brinquedos? Bom, a gente já ressaltou, né? A gente já ressaltou. Deixa eu ajeitar aqui meu celular, que tá meio fora da... Melhorou. Lembrando que a gente está dando ênfase aqui, o pessoal do Instagram está dando ênfase aqui pro YouTube, tá? Quais os melhores brinquedos? Bom, sem ser os caseiros, né? Sem ser os caseiros, a gente tem aquilo que a gente fez, né? A gente já citou bolinha. Existe no mercado da indústria, existem os brinquedos que você põe a comidinha dentro, os brinquedos que faz barulhinho. O que a gente deve de considerar é que o cãozinho, nesse ponto, ele é bem parecido com criança. O brinquedo não importa. O que importa é que você brinque com ele. Então, o exemplo do Zeus, que era apaixonado pela bolinha, explica bem isso. Mas você pode... Brinquedos que você coloca comidinha, que faça barulho, e que se movimentam como presa, instigam mais a caça do bichinho. Então esses são, eu diria que sejam os melhores brinquedos. Aqui no Instagram também a gente tem algumas perguntas. Olha que legal. Mariane, obrigado. E aqui vai a resposta da sua pergunta. Cachorro com mais de 10 anos também é importante fazer atividade? Muito, muito importante. E mais importante do que atividade neste caso é uma boa observação para o limiar de resistência desse organismo. Você não vai sair por aí com um cãozinho de 10 anos, mas a atividade física é muito importante. Outra coisa também que deve ser observado num cãozinho mais idoso é a questão das articulações. Então fique muito atento. Hoje em dia a gente tem bastante suplementos no mercado aí que prolongam bastante, né, a qualidade das articulações do seu cãozinho. É uma coisa que tem que ser observada. Outra coisa num cãozinho idoso também que é importante observar na atividade física é a intensidade, né? Esse cãozinho você já vai fazer uma caminhada mais longa, de repente uma natação, né? Algo que não seja... Na verdade, natação já é um pouco intenso também, mas poupa as articulações. Mas nada como uma boa caminhada longa, observando sempre as articulações do seu cãozinho. Vamos concluir aqui as atividades e aí a gente responde mais perguntas, tá certo? Vão deixando aí, inclusive, perguntas sobre o que eu estou falando, porque o meu maior desafio é saber se vocês estão ouvindo o que eu estou querendo falar, né? Então, se eu falar alguma coisa que não ficar muito clara, por favor, pergunte. O meu objetivo aqui é levar a informação com total clareza para ajudar você e o seu pet.
Bom, a gente estava falando sobre atividade dentro de casa, agora em ar livre, atividades, exemplos de atividade no ar livre, né? Eu gosto muito de correr de bicicleta e o cachorro me acompanhando, ou até mesmo se ele for muito enérgico, permito com que ele me puxe usando o peitoral ou uma coleira mais na base do pescoço, que é resistente, essa região, se você colocar uma coleira um pouco folgada, na base do pescoço, é muito resistente, muitas vezes o cachorro puxa e nem sente, vai embora. Ou então mesmo o próprio peitoral, permitindo com que ele me puxe. Ar livre, bolinha, também é uma atividade excelente. Você correr, fazer atividade com o seu cãozinho. Obstáculos, né? Subir escada, descer a escada. Seu cãozinho gosta de uma guloseima, você arruma uma escada para ele, se você já está cansado, né? Joga a guloseima lá em cima, faz ele subir. Aí ele sobe, pega, chama de volta, vai brincando. Se o seu cãozinho gosta de bolinha, joga a bolinha lá em cima para subir a escada, descer a escada. Tudo isso para cães perfeitamente saudáveis, viu, pessoal? Perfeitamente saudáveis. Então, atividades físicas dentro de casa, parques, ruas. E se você não tem tempo, né, não tem disponibilidade, aí nós temos hoje as pets creches, né, onde o seu cãozinho vai interagir com outros cães, né? Inclusive eu quero sugerir uma bem boa para vocês aqui em Cuiabá, o Espaço Cão Vida. Então, se você não tem tempo, se você não tem disponibilidade, até mesmo não tem disposição, a Pet Creche é uma excelente opção, né, para você gastar a energia do seu cãozinho, sociabilizar e promover muito mais saúde e bem-estar para ele. Então, vamos aqui para mais algumas perguntas e aí a gente continua. Brinquedo deixa meu cão bravo? Bacana essa pergunta. Existe, né? Existe alguns especialistas que sugerem que você nunca brinque de cabo de guerra com seu cãozinho e permita que ele vença. Né? Existem alguns especialistas que sugerem, vocês já devem ter visto isso por aí. O que a gente faz e dá certo? O seu cãozinho pode vencer sim a brincadeira, porque se ele não vencer a brincadeira, ele não é reforçado. Lembra do reforço. Porém, ele não vai vencer sempre. Você tem que alternar. Horas você vence, horas você desempolga esse cãozinho. Porque como que você faz um cãozinho disputar com você um objeto? Se você fica tentando tomar dele, puxar dele. Então, muitas vezes, se você pegar o pano com o seu cãozinho, por exemplo, numa guia, né, você vai brincar de cabo de guerra com o seu cão, ele vai morder, mordeu, você tá mordendo, e aí você quer que ele solta. Você deixa ele com uma guia, pisa na guia, né, e solta o pano para ele, só que não permite com que ele vá embora, que ele segura ali. E aí, cinicamente, né, você pode trocar muitas vezes, pega uma comidinha, põe no chão, enquanto ele larga o pano, e vai comer a comidinha, você pega o pano. Então essa é uma das formas. Então, se você fizer o exercício de cabo de guerra, horas permitindo que o seu cão ganhe, horas não, ou seja, você estando no controle, não tem problema nenhum. A gente treina os cães, inclusive cães para ataque, antes de a gente fazer a encenação real, que ele vai morder o suposto bandido, né, a gente ensina eles a morderem e a soltar brincando. Né? Morde, ele morde o paninho. Vamos fazer um vídeo uma hora mostrando. Morde, ele morde o paninho. Aí você solta, ele solta. Né? Morde. Aí quando ele vai para a prática real, quando você vai treinar ele para guarda de verdade, ele já sabe morder e soltar com um som. Isso já ajuda bastante. Mais alguma pergunta? Bom, acho que na outra pergunta já respondeu essa. Qual atividade eu faço para o meu cãozinho aprender a morder? Né? Tem duas situações. Se a sua mordida é roer,
aí a atividade lá da garrafinha vai ser indicada. Agora, se a sua mordida for para morder assim um pouco mais esportivamente, quase como se ele fosse se virar um cãozinho de guarda no futuro, aí é a brincadeira do paninho. Tá certo? Surgindo mais perguntas, a gente vai respondendo. Contar para vocês agora uma situação que a gente viveu no Espaço Cão Vida. A gente foi contratado para adestrar uma husky. E aí, chegamos lá no local, a contratante, né, foi bem objetiva. Quanto você cobra, quando você pode começar? Beleza. Não expôs, que tem alguns clientes que já perguntam algumas coisas, né? Essa não, ela não expôs nada, ela só foi objetiva e eu, tranquilo, vamos embora. E aí começamos a treinar o cachorro, passear, desenvolver os comandos. Quando eu voltava, ela, Evandro, só no dia que você teve aqui ela ficou boa, no outro dia tudo igual, tudo não tem jeito, tá, mas e aí, passeou com ela? Quem que fez a atividade? Tá sem tempo, não sei o que, blá blá blá. Então, ninguém conseguia dar continuidade. Aí você imagina, um husky siberiano, tem energia pra caramba. Aí, em um determinado dia, de tanto eu ia cliente queixar que não estava dando resultado, eu propus, ao invés de fazer a aulinha dela lá, né, levar a cãozinha para o espaço e fazer a aulinha dela lá no Espaço Cão Vida. Então, eu cheguei lá, durante aí os 10 minutinhos, eu induzi aos padrões comportamentais para fazer o adestramento normal e liberei ela para a galera. Né? No final da tarde, eu levei ela e entreguei e falei, observe o comportamento dela e compartilhe comigo amanhã, depois, né? Aí todo mundo já pode imaginar o resultado disso, né? Nossa, o que você fez? A cachorro, primeira vez que eu consigo sair aqui fora, a cachorra não pula em mim, o jardim tá inteiro, essas coisas assim. Aí a gente argumentou, né, sobre a quantidade de vezes que foi sugerido o exercício, a caminhada, fazer o que a gente fazia durante a nossa ausência, e não estava ocorrendo. Então, por mais que você desenvolva um comando, né, um padrão comportamental mediante a apresentação de um estímulo, né, se esse comando que você quer é de quietude, é de brandidão, a atividade física é indispensável, porque senão você não vai desaparecer a energia desse organismo com um comando. Não vai, você tem que redirecionar. Você não destrói a energia, você só muda ela de lugar. Que no adestramento, isso já ocorre. Né? Quando você vai adestrar o cãozinho, já ocorre. Mas, na nossa ausência, tem que ter alguém que faça o que a gente está fazendo o mais perto possível, para que o cãozinho continue gastando energia. Para concluir, né, o restante do pacote do adestramento que nós já tinha fechado, acabou virando pet creche. Né, porque o cliente não tinha essa disponibilidade e na primeira oportunidade que o cãozinho teve de realmente gastar a energia dele, ele não deu mais trabalho em casa. E assim sucede até hoje. Mais uma pergunta? Como ensino meu cão nadar? Ele tem medo. Olha, essa pergunta tem vários níveis, mas vamos tentar. Né? Vamos tentar fazer de um jeito que consiga ser eficiente e claro. Dependendo do grau de medo do seu cãozinho, você vai precisar não. O que você precisa? Você precisa de ter uma superfície dentro da piscina. Se a sua piscina não tiver degrau, você vai ter que criar. Vai uma sugestão que eu já fiz para treinar uma vez uma bullying. A gente deu um jeito de fixar uma mesa de bar dessas de plástico, amarrei bem firme com esses elásticos que a gente usa em motocicletas para amarrar carga. Fixei essa mesa de bar mais ou menos a uns 30 centímetros, 40 centímetros abaixo do nível da água da piscina, fixada na própria escada da piscina que as pessoas saem.
Por quê? Porque se o seu cãozinho tem, você vai pegar no colo, isso é importante. Se ele tem medo, né? Se ele é desinibido, você pode induzir ele com um brinquedinho, mas se ele tem medo que ele não vai de jeito nenhum que ele trava, você não vai falar nada. Você vai pegar o seu cãozinho no colo bem firme, tentar você ficar o máximo possível de calmo, porque a sua vibração ele sente, isso a gente hoje é provado cientificamente, o máximo vai entrar bem pertinho dessa plataforma que você criou. Se a sua piscina tem escada, bem pertinho da escada, e aí você vai largar ele no rumo da escada. O que vai acontecer? Ou no rumo da plataforma, ele vai nadar apavorado durante 1 segundo, só que ele se apoia e se sente seguro. Não tem problema, pode deixar de sair. Né? Isso já é o primeiro treino. Você vai apresentar um problema para o seu cãozinho e vai apresentar uma solução. E aí, você faz todos os dias esse processo, pelo mínimo 1 semana. Pelo mínimo 1 semana. Coloca ele, deixa ele nadar um pouquinho e sair. Resolvido. Se você fizer 1 semana, 1 vez por dia, você vai observar que no terceiro dia, mais ou menos, ele já vai começar a ficar por perto ali. E esse processo costuma ser bem parecido com a gente. Se você tem um grande medo e é exposto ao que te causa medo, mas você consegue resolver o problema, esse medo pode até passar a ser diversão. Isso já aconteceu nos nossos treinamentos. O cachorro morria de medo, hoje você chega, joga a bolinha, ele pula na piscina, nada, é a maior alegria para ele. Principalmente se você associar esse processo a sensações refrescantes, como por exemplo, calor. Caminha com o seu cachorro, deixa ele bem quente, bem com calor. Se ele cansou demais, espera um pouquinho, deixa ele só com calor. Porque se ele estiver muito ofegante, precisando de oxigênio, você colocar na água, aí ele pode ter até um probleminha, porque ele vai gastar muita energia, vai precisar de muito oxigênio. Então, ele está com calor, cansou ele, deixa ele tomar um fôlego e faz esse processo. Aí você associa, né, o alívio daquele calor com brincar na água, com resolver o problema. Vai chegar um dia que o seu cãozinho vai estar pulando na piscina numa boa. Exceto alguns cães assim, que têm realmente aversão da água. Aí, esses cães, eles não vão gostar, assim, não vai virar um prazer. Mas vai ser fácil. Você chega perto da piscina, isso já aconteceu comigo com um cãozinho pitbull que eu tinha. Eu odiava a água. Fazer esse processo. Então, quando eu pegava a guia e ia pro rumo da piscina, era muito engraçadinho. Porque eu já pulava logo, já nadava a piscina toda para sair, tipo assim, para resolver logo o problema. Mas eu nadava, a gente fazia o exercício, conseguia fazer. Então, se você seguir esses passos, aí você consegue, talvez, não fazer seu cãozinho se apaixonar pela piscina, mas fazer ele perder o medo. Tá certo? Mais perguntas? Bom, então, vamos tentar entender, né, um pouquinho mais. Tudo isso que eu falei para vocês, em tempos de coronavírus, eu acho que fica muito fácil de entender, fica muito óbvio, né? A gente vê por aí, né, nas redes sociais, as pessoas loucas em casas entediadas e fazendo loucuras porque não tem o que fazer. Aí a gente sempre pergunta, né? Imagina, ser humano, nós, a priori, somos mais dotados de consciência que os cães, né? E ter que ficar em casa, sem fazer nada, a gente enlouquece. Imagina os nossos cães, que teoricamente, né, não tem tanta consciência como nós para inventar as coisas por si só. Na verdade, eles têm, né? Só que muitas vezes o que eles inventam é o que você mais odeia. Mexer no seu jardim, roer seu carro, né? Destruir seu colchão, igual a gente já viu por aí. Tá certo? Então vamos refletir sobre isso, né? Vamos refletir sobre isso. Vamos usar a primeira parte de como fazer agora em tempo de coronavírus. Então, agora em tempo de coronavírus você tem só 2 opções, né? Ou em casa, ou no espaço Cão Vida. Não, tô brincando, em qualquer creche.
ou em casa, né, ou numa creche, porque daí você toma os cuidados só para até chegar na creche para o seu cãozinho não trazer coronavírus para casa, né? E quando acabar esse período, esse problemão do coronavírus aí vamos todo mundo para a rua correr, pedalar, fazer cachorro encontrar guloseimas e exercitar nossos cães. Tá certo? Mais alguma pergunta? Consegui ser claro? Será que vocês entenderam o que eu quis dizer? Se esse conteúdo, né, contribuiu para você, compartilha, espalhe ele para os seus amigos. Se ele não contribuiu, reclama para mim que eu vou arrumar um jeito de fazer ele contribuir. E vocês continuam espalhando e compartilhando com seus amigos. Deixando aí nos comentários as dúvidas que a gente já vai respondendo durante as lives. Tudo bem? Então, enquanto a gente se despede aqui, eu vou deixar vocês um pouquinho aí com a nossa música. Mas antes, gratidão por vocês na minha vida. Sem vocês não sou ninguém. Sem vocês e seus pets, né? Eu não sou ninguém. Gratidão mesmo. Espero vocês na segunda-feira. Fui. Quando você entrou naquela porta, a solidão correu na hora pra longe daqui. Essa cara peluda, esse nariz gelado, sempre abana o rabo, sempre tá feliz. Quando eu chego a saudade é grande, parece que foi pra longe, mas fui bem ali. Eu ganho um beijo em forma de lambidas, ninguém na vida sente a minha falta assim. Depois do amor de mãe é o mais sincero, sinceramente espero que um dia seja assim. Que você adestre cada ser humano pra que diga eu te amo sem palavras, como você diz pra mim. Amor que não se mede, é amor de pet, mesmo sem falar diz eu te amo sim. Amor que não se mede, é amor de pet, um filho de patas considero assim. Amor que não se mede, é amor de pet, mesmo sem falar diz eu te amo sim. Amor que não se mede, é amor de pet, um filho de patas considero assim. Amor que não se mede, é amor de pet, mesmo sem falar diz eu te amo sim. Amor que não se mede, é amor de pet, um filho de patas considero assim.